Então, boa noite a todos. Estamos entrando agora pelo YouTube também. Então, nós vamos começar a nossa aula de hoje, nosso estudo do Livro dos Médiuns. Agradeço a todos que estão participando. Hoje a gente vai estudar o capítulo 3, que ele denomina método. Dá uma certa impressão que ele vai falar do método de estudo, mas, na verdade, ele vai falar sobre as características dos estudantes, né? É um capítulo extenso, eu espero ficar dentro do horário, mas é muito interessante como toda a obra dele, né? Então, vamos passar por slide seguinte. Vocês estão vendo o slide inteiro, né? Inclusive a figurinha, tudo bonitinho. Tá? Tudo certinho. Então tá bom. Então, vamos explicar o método, explicando o que ele quis dizer com método, né? Eu estou pondo aqui tem alguns números aqui, é a sequência de itens que ele vai seguindo ao longo do livro, só para a gente se posicionar no livro, né? Então, o que ele fala aqui? Que o espiritismo é ciência, como a gente já está sabendo, né? É ciência, é filosofia, portanto, necessita estudo. É mais que uma religião, que também ele nem se pode denominar somente como religião, como ele é uma ciência, é uma filosofia, ele precisa que a gente estude. É uma ciência. E todo estudo deve ter um método. Todo método tem uma base, e a base deve ser a vontade de aprender. O aprendizado, quando a gente tem a vontade de aprender, o aprendizado leva a algumas conclusões. A gente consegue fazer algumas conclusões. E leva a algumas convicções, porque se a gente conclui alguma coisa, a gente fica convicto daquilo que a gente acredita, né? E ele diz que não se pode aprender sem levar o estudo a sério. Nada que a gente vá querer aprender, a gente consegue aprender se a gente não tiver a vontade e não levar a sério. Então, quando a gente está estudando esse livro, a gente tem que ter a intenção de aprender com esse livro, o que ele quer dizer para nós, e a gente tem que levar a sério, né? Nossa, eu não sei se eu vou conseguir ler aqui. Então, vamos passar para o próximo item. Quando a gente fala em convicção, então, nesse nosso estudo, o primordial é que a pessoa, com vontade de entender, tenha ao menos a convicção da existência da alma e em sua sobrevivência após a morte. Porque, se assim não for, qualquer fato que apresentemos será em vão, uma vez que existe a crença somente na matéria. Então, se a gente vai estudar um livro dos médiuns, estudar o espiritismo, que uma das premissas primordiais é a existência da alma e da sobrevivência dessa alma após a morte, então ela tem que, pelo menos, ter essa convicção, porque senão esse estudo é completamente em vão, porque ele pode, né, a gente já viu no Livro dos Espíritos, pode se provar mais ou menos, né, algumas bases de que a alma existe, sobrevive à morte, mas tem pessoas que têm a crença tão fechada que ela não vai acreditar naquilo. A gente vai ver isso ao longo desse capítulo, e ele fala bastante sobre isso. Nesse item 20 já entra esse tipo de comentário.
Entre os materialistas, há os que negam absolutamente algum princípio inteligente fora da matéria, que o homem é somente uma máquina montada pela evolução biológica e que, por ocasião da morte, sobra apenas sua carcaça. Felizmente, seu número é muito restrito, mas assim o fazem por orgulho, pois não saberiam explicar fatos que ocorrem fora da matéria. Para esses, né, não adianta estudar o livro dos espíritos ou o livro dos médiuns, ele não faz parte da crença deles, eles têm outra crença. Ele vai aqui discriminar algumas classes, né, de pessoas, de crenças, vamos dizer assim, se a gente pode assim denominar. Vamos seguir. No 21, então, entre os materialistas, há uma segunda classe de materialistas, que são os indiferentes, que nada pensam, eles se distraem com outras coisas, mas nesses existem as dúvidas e as incertezas que os amedrontam, porque eles sabem bem no fundo que algo existe. Se eles têm crenças pré-concebidas, eles não vão acreditar logo de cara no que não compreendem. Então, deve-se demonstrar que há explicações fora da razão. Se não tem crença pré-concebida, então há um germe latente deste conhecimento e é só preciso avivá-lo. Então, você vê como ele está classificando aqueles que vão estudar ou aqueles que, né, as diversas versões de pessoas que existem e de suas crenças. Ele já falou que tem os materialistas que não acham que não tem nada fora da matéria, e ponto final, né? Eles não têm, essa crença está ali estabelecida, talvez, com certeza, mais mudem de ideia, mas naquele momento estão com esse pensamento. Há essa segunda classe de materialistas que têm dúvidas, porque aquele germezinho lá dentro está fazendo cosquinha, dizendo, olha, deve ter alguma coisa, né? Existe uma dúvida, existe um princípio de incerteza. Esses vão estar um pouco mais propensos a escutar as demonstrações e o que a gente possa falar, o que as literaturas possam falar, né? Há ainda uma terceira classe, os que se dizem espiritualistas, que temem acreditar, pois os conceitos espirituais em que teriam que acreditar ferem seus prazeres materiais. Sua ambição, seu egoísmo e vaidades, então tapam seus ouvidos. Eu pus aqui a mocinha aqui no luxo, porque muitas vezes a pessoa ela se diz, porque em certos momentos é até moda, nossa, eu sou espiritualista, mas ser espiritualista implica em você deixar uma série de prazeres materiais fora, né, da sua vida, e nem todo mundo quer. Então, é moda falar que é espiritualista, mas não quer largar os seus prazeres materiais. É um outro tipo. Há ainda aqueles que não acreditam por má fé. Então, nada os faria persuadir da verdade. Então, é assim, ai, nossa, eu não... é isso? Não pode ser. Nem raciocinam, não querem porque já não querem aceitar nada que venha de outras pessoas, ou não querem aceitar demonstrações, fenômenos, estão de má fé. E o espiritismo, na verdade,
ele vem dar sentimentos religiosos aos que não têm, fortalecê-los nos que estão vacilantes, para que possam enfrentar a vida na base da fé e da esperança preditas por Jesus. Então, na verdade, quando a gente está com vontade de estudar alguma coisa relativa a esse tema, a gente vai conseguir apreender sentimentos religiosos, né? A gente vai ter que absorver alguns sentimentos religiosos baseados em fatos que aconteceram, que nos vão predispor a uma vida melhor. A gente tem que acreditar, que a gente falou no comecinho, a gente tem que acreditar e a gente tem que estudar, porque a gente quer ter uma vida melhor. A gente quer acreditar em alguma coisa, a gente quer que essa coisa nos convença que ela existe, para a gente ter um pouco de certeza, alguma certeza na vida, e um pouco de paz e esperança, porque quando a gente tem alguma certeza, alguma convicção, a gente começa a ter uma esperança, né? Há também, esse é um outro tipo. Há também aqueles que têm uma fé fervorosa, mas se decepcionam, pois não foram realizados os seus desejos. Abandonam toda a fé após essas decepções. Ao entrar em contato com o espiritismo, eles acreditam ser uma solução mágica, né? Acreditam ser a solução de seus problemas, e que os espíritos estão ali para os servir e os agradar no que querem. E a gente sabe que não é assim que funciona. Então, vamos supor, as pessoas têm uma fé religiosa muito forte, ela é católica, ela é evangélica, ela está ali numa fé. Não acontece aquilo que ela quer, a vida dela vai de mal para pior, ela não consegue assimilar os conceitos daquela fé na maneira mais pura. E aí, de repente, ela topa com o espiritismo e ela vai querer saber como funciona essa religião, ou que bases tem, mas aí ela põe fé demais, porque ela é uma pessoa que tem a tendência da fé fervorosa. Ela põe a fé demais naquela religião. E acredita que vai ser a solução dos seus problemas, não, né, que os espíritos vão trazer todas as respostas, e não vai funcionar, não vai funcionar desse jeito, né? A classe mais numerosa é aquela que tem a vaga intuição das ideias espíritas. Então, graças a Deus, a gente percebe, né, que a maioria tem essa noção, sabe que vai para algum lugar, né? Isso está no fundo da gente, na verdade. E então, se ela se dispõe a estudar, esse estudo só vai aclarar essas ideias, né? Como se fosse um farol de luz. Ou seja, ela fala, nossa, é isso mesmo que eu penso, aclara, dá uma claridade nas ideias, e assim elas se livram das dúvidas e das incertezas. Vamos continuar falando das diversidades de pessoas que a gente encontra, né? Falemos agora daqueles que são espíritas sem o saberem e sem assim se denominarem. Porque, na verdade, a palavra espírita, ela pode se confundir com a palavra cristão, né? Ou seja, aquele que segue os preceitos de Cristo.
E tem aqueles que não se denominam espíritas, nem cristãos, nem nada, né? nem pretendem seguir alguma religião, mas eles já praticam a filosofia espírita em sua vida cotidiana, sem jamais terem ouvido falar dela. São aqueles que trazem em seu coração todos os princípios ensinados pelo Mestre Jesus. Temos os exemplos famosos dos santos católicos, dos profetas das religiões em geral, porque isso não depende de religião, e mesmo o ser humano anônimo, né? Aquele que não precisa ser famoso, santo famoso, ele pode ser uma dona de casa sem instrução nenhuma, mas que vive esses preceitos, né? Os preceitos espíritas que a gente entende como sendo os preceitos cristãos. A filosofia de Cristo, todo o seu ensinamento, tudo que ele veio trazer para nós. E ainda, então ele classificou dessa forma, né? Como as pessoas encaram, né, as suas crenças, né? E continuando, a gente vai fazer algumas classificações também daqueles que se denominam espíritas, né? Então, a gente pode, ele não é, isso tudo é tirado do livro, ele que tá falando, ele que está classificando. A gente pode distinguir 4 classificações. Ou seja, os espíritas experimentadores. Eles creem pura e simplesmente nas observações. A simples ciência da observação. Então, eles veem os fenômenos e creem naquela observação. Nós temos os espíritas imperfeitos, aqueles que compreendem toda a sua parte filosófica, mas não as praticam no seu dia a dia. Sabem tudo o que Cristo falou, sabem o evangelho de cor e salteado, mas não mudam seus hábitos diários. O avaro continua sendo avaro, o ciumento continua sendo ciumento, o invejoso continua sendo invejoso. Ele sabe tudo teoricamente, mas na prática não põe em prática aquilo na sua vida. Tem os espíritas cristãos, por isso que é bacana a gente denominar o espírita como cristão. São aqueles que praticam a moral cristã em toda a sua plenitude, e entendem né, a teoria e colocam em prática esses preceitos. Pode até não ser na sua totalidade, porque a gente está batalhando para isso, mas começam a observar a sua própria vida e começam a incluir todos os ensinamentos de Cristo, que é a prática que é o que interessa. E a gente tem os espíritas exaltados. Eu achei interessante ele pôr exaltados, porque eles têm uma confiança muito cega e pueril no mundo espiritual. Então, como eles confiam cegamente nos espíritos, eles são frequentemente enganados. O excesso de confiança os cega, podendo até ser ridicularizados por esse excesso de confiança. Então, são aqueles que acreditam piamente nas comunicações de todos os espíritos, não usam o crivo da razão para filtrar o que está sendo dito, porque a gente já estudou aqui que a gente tem uma gama enorme de espíritos que se comunicam. A gente não só tem como saber através da análise do que eles estão falando, se condiz com a moral cristã. E esse excesso de confiança, todo excesso de confiança é ruim,
cega a pessoa, leva a um fanatismo que não é o apropriado. E a religião espírita tem que ter isso em primeira conta, porque é através dessa análise que a gente vai poder, principalmente a gente estudando o livro dos médiuns, principalmente para que a gente não deixe essas mediunidades nos enganarem. É uma coisa muito sutil. A gente tem que prestar atenção no que está acontecendo e não acreditar cegamente, né, nos fenômenos. Tem que ter um crivo de razão aí, né? Ai, nosso mestre Jesus lindo, né? Os meios de convicção variam muito entre os indivíduos. Cada um encara as coisas sob seu ponto de vista. Lógico, né? A gente foi criado, a gente tem uma experiência, uma bagagem, a gente tem uma crença, a gente tem uma convicção, e a gente, claro, se eu vou falar uma frase, cada um vai interpretar de um jeito, de acordo com aquilo que acredita, do seu ponto de vista. O materialista, ele vê uma coisa puramente física, ou até uma fraude, quando você vai falar em algum fenômeno, né? Algum fenômeno sobrenatural, vamos dizer assim, né? Essa palavra é um pouco forte. Então, ele vai ver, nossa, tem uma explicação física, ou é uma fraude. Ele vai encarar dessa forma, porque é o que ele acredita. O ignorante, o supersticioso, o ignorante vai achar que é uma causa diabólica. Nossa, isso é coisa do diabo, uma coisa maligna. E o supersticioso vai achar que é uma coisa sobrenatural. Ele vai acreditar, ele acredita em superstição, então ele não vai procurar o fundo científico, ele vai acreditar porque ele acredita que é nas superstições. Então tem que haver, por que ele fala do método? Como cada um encara de uma forma, tem que haver uma explicação preliminar para todos os pontos de vista. Se a pessoa está ali querendo, como nós aqui, nós estamos num grupo, cada um tem uma crença, cada um tem uma convicção. Nós, logicamente, não estamos aqui para que as pessoas acreditem piamente no que a gente está falando, mas essa explicação preliminar, como a gente explicou o livro dos Espíritos, ela tem que fazer para todos. E aí cada um pega de acordo com a sua vontade de aprender, vontade de rever suas crenças, de entender até as suas crenças. Porque muitas vezes a gente tem crenças que a gente não sabe que tem. E aí ele faz uma pergunta, né, no item 30. É útil procurar convencer um incrédulo obstinado? Então vamos supor que você... Por isso que o espiritismo não faz proselitismo, porque é difícil, né? Vamos ver a resposta. Como vimos acima, depende das causas da obstinação. Às vezes a pessoa é incrédula, obstinada, porque ela teve alguma decepção, ou ela teve tem diversas causas. E então a gente, o espírita, ele vai, qual vai ser o melhor veículo de convencimento das outras pessoas? É o exemplo da vida que ele leva. Sabemos que o exemplo vale mais que as palavras. Quando o espírita alivia e consola o aflito, opera suas reformas íntimas, é feliz na sua vida familiar, profissional e em todas as áreas, aí está a sua missão, fazendo-se entender pelo exemplo.
A gente não vai de porta em porta querer que a pessoa acredite, mas a gente tem uma vida, a gente constrói essa vida baseada na moral cristã, a nossa vida vai sendo vista como Jesus. Ele não foi, ele pregava, lógico, mas ele não fazia, né? Não ficava puxando a pessoa para acredite, acredite, né? Ele falava só e exemplificava. Por isso que eu pus a figura dele, porque o exemplo dele, até hoje, é o que está fazendo efeito, né? As suas palavras, tudo bem, tem o Sermão do Monte, maravilhoso, mas a missão dele, quando ele consolou os aflitos, reforma íntima ele já não precisava mais fazer, que nem a gente. Ele vivia a vida dele em paz e tranquilidade, tudo bem, era o tumulto, mas ele estava lá na paz dele, ele estava na missão. O exemplo dele já bastaria para converter, vamos pôr a palavra converter, uma pessoa a seguir aqueles preceitos, porque é uma esperança, é uma fé numa vida melhor. O espiritismo não pode ser ensinado como se faria em uma ciência natural, uma vez que os fenômenos estudados se obtêm através de inteligências que têm sua liberdade e não se submetem aos nossos caprichos. Essas inteligências estão fora da matéria. Então, o que fez Kardec? Temos que observar os resultados e analisá-los. E ainda, para observarmos esses fenômenos, precisamos de pessoas dotadas de faculdades especiais, né? Sem os médiuns, como é que essas inteligências extracorpóreas poderiam se comunicar com os encarnados? A gente precisa dessas pessoas que têm essas faculdades, por isso que a gente está estudando o livro dos médiuns, para saber que faculdades são essas, como as pessoas se utilizam dessas faculdades, porque elas variam ao infinito. A mediunidade, ela tem algumas escalas, ela tem algumas classificações, mas ela tem diversas pessoas que têm muitos tipos de mediunidade em si, tem outras que têm alguns tipos, tem outras que têm uma combinação de um com o outro, e a coisa não é estática, ela é dinâmica. A mediunidade é dinâmica, ela evolui. Então, a gente precisa, ao receber uma comunicação através de um médium, precisa observar e analisar esse fenômeno, né? Porque a gente tem razão, a gente tem inteligência para poder analisar. E também a gente tem que ter uma base, né, moral para analisar o que está sendo passado para nós ali, né? As faculdades dos médiuns estão fortemente relacionadas à sua mediunidade típica. A psicofonia, a psicografia, a cura, etc. Né? São alguns itens. Estão também relacionados ao seu grau de crenças, à sua reforma íntima e ao seu grau de elevação, que propicia seu contato com dimensões mais elevadas. Eu estou dizendo isso, eu pus até em amarelo para destacar, porque a gente sabe que a mediunidade inconsciente ela está cada vez sendo menos utilizada pela espiritualidade, né? Isso a gente observa, está sendo cada vez menos utilizada. Por quê? Porque o médium consciente, vocês, os que são médium aqui, podem depois falar mais apropriadamente, eles sabem o que eles estão falando, né? Eles têm algum controle sobre
a coisa. E esse controle sobre a coisa, ele vai, sobre o fenômeno, ele vai ser exercido. Como é que ele é exercido? Ele vai passar pela crença da pessoa, ele vai passar por uma reforma, um crivo moral, para deixar, para transmitir aquilo que a inteligência está tentando passar. Então, a gente tem que prestar atenção. Isso também serve para que as pessoas aprendam, os médiums, no caso, aprendam com aquilo que eles estão recebendo de comunicação. Aprende os médiums, aprende todos que estão ao redor. E serve como forma de evolução para todos, né, que estão ali envolvidos naqueles fenômenos. Então, temos por conclusão, então, ao observarmos as pessoas... o Kardec, deixa eu só falar, isso é uma frase do Kardec e foi uma observação dele. Temos por conclusão, então, ao observarmos as pessoas que se juntaram ao nosso redor, ao redor do trabalho dele, né? Que o melhor método de ensino espírita é o de se dirigir à razão antes de se dirigir aos olhos. Então, para explicar primeiro os fenômenos e depois olhá-los. É isso que eu entendi que ele quis dizer. Deixa eu ver como é que eu estou no tempo aqui. Nossa, eu já consegui falar, então, quase tudo. Nós estamos no último slide. Alguém por aqui tem alguma pergunta? Achei que eu fosse demorar mais para falar. Tá tudo tranquilo? Não estou falando sozinha. Tranquilo, Dori. Não estou falando sozinha, que já pensou, estou falando sozinha até agora. Não tá, não, a gente está aqui. Então tá, eu consegui então fazer, eu achei que eu fosse demorar bastante, mas não. Então vamos aqui, acho que é o último slide esse. Então vamos fazer o seguinte, vamos finalizar dessa forma. Podemos dizer então que um estudo preliminar para lermos e compreendermos essa doutrina, desde o fato das mesas girantes até uma filosofia de vida, é essencial para seu sucesso. Os fenômenos propriamente ditos são acessórios. Olha que interessante o que ele falou aqui. Mas a compreensão deles implica em conhecimento da existência da vida fora da matéria, o que explica muitas dificuldades de nossas vidas na matéria. Vamos ver se a gente traduz aqui de uma forma compreensível. O Kardec partiu do princípio das mesas girantes. Aquilo começou com uma brincadeira. Ele falou, não, ele foi lá, ele viu o fenômeno, mas ele falou, eu vou estudar esse fenômeno. Por isso que ele está falando que a melhor forma, ele foi e olhou, mas ele não se contentou só em olhar e acreditar e achar que aquilo era uma brincadeira, ele foi estudar. Então, ele foi estudar antes para depois explicar aquele fenômeno. Na verdade, as mesas girantes que vieram trazer o quê para a gente? Para a sociedade da época e para o embasamento da doutrina espírita. Que ali existia alguma coisa fora da matéria. Isso é uma filosofia de vida que você tem que adotar, porque é uma crença que você tem que administrar.
Você tem que acreditar que existe um local fora, que existe um outro tipo de matéria, existem os fenômenos do magnetismo, existem as leis do magnetismo. Você tendo essas crenças, você modifica a tua filosofia de vida. Um materialista que não acredita, a filosofia de vida dele é totalmente diferente de um espírita que acredita na existência da alma e da vida fora da matéria. Então, são filosofias de vida que você constrói. E as nossas dificuldades na matéria, elas estão diretamente ligadas à nossa filosofia de vida. Porque o materialista que acredita somente na matéria, quando a pessoa enfrenta uma morte ou uma desgraça, a atitude dela vai ser totalmente diferente de um outro que acredita que depois da morte a pessoa vai para outro lugar, que eles vão depois se ver. Então, é uma diminuição, vamos dizer, da dificuldade que uma pessoa tem quando ela acredita só na matéria. Aquilo fica muito restrito, e o sofrimento fica muito grande, porque acabou aquilo, acabou tudo, a pessoa não tem nem esperança, né? É uma coisa muito, muito forte. E reflete na sua vida, né? Com certeza. E aí, a gente falando nesses fenômenos, nós vamos estudar todos os tipos de mediunidade, nós estamos no comecinho do livro dos médiuns, nós vamos estudar todos os tipos de mediunidade, nós vamos estudar os fenômenos, como Kardec os viu, como ele compilou toda essa obra. E se a gente já tiver, por isso que ele quis pôr isso no comecinho do livro, se a gente já tiver essa noção do que nós somos materialistas, que não acreditamos em nada, para aqui. Eu tenho uma dúvida, então continua. Mas a gente tem que estar com a mente aberta para esse conhecimento. Porque, senão, nada que o livro trará, nós não vamos acreditar. E, então, ele quis denominar todos esses graus de crenças que existem entre a gente, para a gente se posicionar onde nós estamos. A gente é espírita exaltado, a gente é espírita experimental, a gente é materialista, a gente tem má fé, o que né? Se autoanalisar um pouco, para a gente continuar nesse estudo, porque aí sim, a gente, determinando o que você vai encarar esse livro de uma maneira ou de outra. E a intenção é que todo esse conhecimento que ele colheu durante toda a vida dele seja nosso, passe para nós, né? Um conhecimento. E ele trouxe fatos incontestáveis, que a gente vai estudar aqui na obra, mas incontestáveis para aquele que está com a mente aberta para aceitar, porque senão, né? E isso vai ser, então, somente a confirmação de todo o nosso esforço em aprender. Então, se a gente quiser aprender, a gente tem que estar com a mente aberta, a gente tem que se classificar qual é a nossa posição, qual é a nossa crença, para a gente poder entender, para a gente poder observar os fenômenos assim como ele observou. Ele era um cientista, mas ele era um cientista que não era um materialista, porque senão ele nem tinha feito esse estudo. Então, ele conseguiu descobrir que a ciência não está só na matéria. Essa foi a grande lance dele. Só a matéria não estava explicando
E ele acreditou. Ele falou, então vamos ver o que tem fora da matéria, que também é ciência. É uma ciência que a gente não conhece, mas vamos lá, vamos saber através do estudo desses fenômenos, da análise científica desses fenômenos. Que aí a mente dele era uma mente científica. E aí, o espiritismo é uma coisa que não foi da teoria para o fato, ela foi do fato para a teoria. Ele primeiro observou os fenômenos, para depois começar a estudar o magnetismo, e para aí criar depois de todas as pesquisas e experimentações que ele fez, ele não é nem ele formar essa doutrina, que é uma teoria dos espíritos, que os espíritos existem, e vamos aprender como é que funciona o negócio. Então, o aconselhamento deles é que ele tem uma obra, são 5 livros principais, tem as revistas espíritas, que se leiam todos os livros, para que a gente possa ter todo esse conhecimento que ele deu para a gente. Aí eu pus aqui o mundo, então todos unidos, né? Todas as raças, as crenças também, né? Nós estamos todos juntos, e a gente vai aprendendo conforme as nossas necessidades de vida, de evolução, para a gente fazer um mundo melhor, né? Onde todos possam ser irmãos, né? Essa é a doutrina espírita da moral cristã, né? Então, deixa eu ver, acho que acabou. É isso aí, gente. Acabou. Vamos lá, vamos ver se... É um livro, não é um livro fácil, né? Porque a gente tem que prestar muita atenção ele era um professor, ele tinha didática, né, para ensinar. E você imagina um professor tendo que ensinar isso, né? Por isso que ele falou, não tem no slide passado aqui, não tem, a gente não pode ensinar o espiritismo como se faz com biologia, ou com química, né? Porque é uma ciência natural, porque ela envolve a matéria. O espiritismo não envolve só a matéria, envolve outros pressupostos. Então, ele teve que cortar um 12 para escrever esses livros. Imagina, numa sociedade total que nunca tinha ouvido falar disso, né, dessa forma, porque todos, na verdade, acreditam, né, no fundinho acreditam em alguma coisa, mas é difícil, foi uma missão difícil para ele, mas eu acho que ele concluiu com sucesso, porque são livros altamente esclarecedores em alguns pontos, né? Então é isso aí, gente. Eu agradeço ao pessoal do YouTube, espero que tenham entendido essa parte do livro, e boa noite a todos.